abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos aí para mais um estudo aí. E eu trago para vocês aqui, né, uma contraparte. Por exemplo, do que os pastores, os chamados professores, chamados doutores, trazem para apresentar ao povo de Deus e o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas que eles trazem, né? Que muitos se intitulam professores, doutores, bacharéis, teólogos, mas quando você analisa aquilo dentro da palavra, né? Você vê que está totalmente fora do contexto, né, histórico e do contexto do Evangelho. Então, eu venho aqui justamente para isso, para mostrar para vocês que aquele contexto ali não está certo, que aquele contexto ali está errado. E a pessoa, por ter títulos, né, de professores, de bacharéis, palestrante, né, pastores, bispos, tem esses títulos, né? E por ter esses títulos, muitas pessoas acreditam em tudo que se fala. Não pegam a escritura para analisar. Então, nós vamos, o tema desse estudo é: o Papa é uma pergunta. O Papa tem grande possibilidade de ser o anticristo? O Papa tem grande possibilidade de ser o anticristo? Porque foi isso que um professor, pastor, professor, teólogo, disse nas redes sociais, e eu vou provar para vocês que não. Que o anticristo, que viria, não virá, mas viria, amém? Viria no contexto histórico do primeiro século, viria no primeiro século, não nos virá nos dias de hoje, não virá hoje, 20 séculos depois, né? Mas existem muitos anticristos por aí, até hoje. Mas o anticristo registrado aqui, amém? Nas escrituras, registrado em Mateus, registrado por Paulo de Tarso em 2 Tessalonicenses. Esse anticristo aqui, estou me referindo a este anticristo bíblico, não virá. Esse anticristo bíblico já veio lá no primeiro século. E a palavra toda aqui, o contexto está jogando lá para o primeiro século e não para os dias de hoje. Mas eles ensinam como são coisas que irá acontecer hoje. Então ficam ali cogitando. O anticristo pode ser o presidente tal, lá da França, lá o Macron. Pode ser o Elon Musk, um empresário aí, político. Pode ser o Papa, igual esse professor disse. Eu respeito a pessoa desse professor Rodrigo Silva. Respeito a sua pessoa, te respeito como teólogo, te respeito como arqueólogo, né? Mas a sua consciência do que você crer na palavra está totalmente errada. Está totalmente ao contrário
da verdade bíblica. Está totalmente ao contrário da história, da historicidade bíblica. Não virá um anticristo. Não virá um anticristo. Esse anticristo, ele já veio lá no primeiro século. Esse anticristo bíblico já veio lá no primeiro século. E é isso que nós vamos estudar aqui hoje. Eu vou botar aí o vídeo aí, trechinhos do vídeo onde o Rodrigo falou, e depois eu vou mostrar, né, após esses trechinhos aí, né, o que a Bíblia diz. Ele vai dizer o que ele acha, o que ele crê, e eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia diz. Amém? Então preste atenção aí. Esse cristianismo apostatado que até hoje está aqui, porque anticristo não é aquele que se opõe a Cristo. A preposição anti em grego significa aquele que assume o lugar de. Então ser anti é vir aqui e usurpar o lugar. Então ele diz aí, né? Vocês prestarem atenção, botei a legenda aí para que vocês observassem o que ele falou. Então ele disse que anticristo não é o que é contra, mas o que assume o lugar de outro. Abençoados, eu várias vezes já falei para vocês que você tentar interpretar algum versículo bíblico usando totalmente o grego, muitas vezes não dá certo. E quando o grego, quando a Bíblia toda é hebraica, o Novo Testamento é hebraico, tudo é hebraico. O Novo Testamento não foi escrito em grego. O Novo Testamento foi escrito em hebraico. Toda a Bíblia foi escrita em hebraica. O Novo Testamento foi escrito em hebraico, traduzido para o grego. Amém? Quando foi criada ali a igreja dos apóstolos, dos imperadores, e depois essa igreja de imperadores, em 1500 e pouco, passou a ser a igreja dos papas, né? Então lá atrás, quando já tinha intenção, Constantino tinha intenção da liberdade religiosa cristã, por causa da política, ele viu que se ele se aliasse aos cristãos, ele ia ser um candidato à política, porque os imperadores eram políticos. Os mesmos políticos de hoje eram os imperadores daqueles séculos passados. E, né, aqui não é diferente. O imperador Constantino viu que se ele se unisse a cristão, porque eram muitos cristãos, se ele se unisse, desse liberdade para eles, parasse de persegui-los, ele ia ter muitos aliados políticos dando força para ele, dando votos para ele. Amém? E o político precisa de aliados. O político precisa de pessoas ao seu lado. Então Constantino foi esperto. Ele apoiou uma parte de pessoas do bem que queriam ali agradar a Deus, mas não conseguia porque estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, estavam sendo forçados a viver uma crença que não foi dada a eles, eu falo do povo judeu, e de repente eles se sentiram forçados a largar tudo aquilo para servir a crença dos imperadores. Então começou a guerra. Começou a ser perseguidos porque eles não queriam, muitos foram mortos. Veio Constantino, esperto, inteligente, politicamente, deu liberdade aos cristãos, parou com a perseguição. E ali foi criado a igreja que conhecemos hoje, apostólica romana,
que era comandada por imperadores. Isso foi um ato político. Foi um ato político. Isso aqui, mais ou menos lá no 3º século. Então, dizer que o anticristo não é contra, não significa contra em grego. Mas o que assume o lugar do outro é porque quando essa crença foi levada para Roma, para a Grécia, houve uma tradução chamada Septuaginta, onde traduziram do grego, do hebraico, para o grego. E hoje muitos pregadores usam o grego para tentar entender o que está sendo dito aqui. Eu não uso o grego, porque o grego muitas vezes não condiz com a verdade. O Rodrigo aqui disse que anticristo em grego não é aquele que é contra, mas aquele que assume, é um usurpador. E Paulo de Tarso, em 2 Tessalonicenses, ele diz aqui, vamos ler aqui, ele diz aqui, né? Vamos no 2 aqui. Não deixe abalar, nem se alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta exposta vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Antes aquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui, homem do pecado, filho da perdição, lá em Mateus, Jesus nos chama de o abominável da desolação. Já falei para vocês várias vezes que aqui se fala de um sujeito, uma pessoa. Paulo chama de o homem do pecado, filho da perdição. Perdição, o pai dele era perdição. Ele era o homem do pecado, ele era filho da perdição. Daniel chama de príncipe. Era um príncipe que era um homem do pecado, porque aquele príncipe, ele destruiria a cidade de Jerusalém, destruiria o templo de Jerusalém, como ele destruiu em 70. E ele era filho da perdição. Que o pai dele veio ali politicamente, com aquela força que os imperadores anteriores não tiveram, para exterminar judeus. Entende isso? Então, quando essa Bíblia, você pega ela e traduz com o grego, e o grego te mostra que anticristo não é ser contra, você está indo contra o que Paulo falou aqui. Né? Vamos lá. Na verdade, vamos pular para o 7, é que o ministério da iniquidade já está em ação, resta apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, aqueles que agora o detém, né? Onde eu estou? Então será revelado o perverso. Aqui está falando do imperador. Um imperador que viria, mas era fraco, foi afastado, o outro assumiu no seu lugar, mas dizem que foi assassinado. Então, será revelado o perverso, seria revelado Vespasiano, o perverso, o que viria com mais força, né? E a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, que naquele mesmo dia da destruição do templo e da invasão de Jerusalém, foi o dia que Jesus estava às portas, foi o dia da vinda dele. Amém? Foi em 70 DC, quando o templo foi destruído.
A cidade e o templo foi destruído. Por isso que não existe templo mais hoje lá em Israel, em Jerusalém. Então aqui está falando do imperador. E a vinda desse perverso é segundo a eficácia de Satanás. A vinda desse homem é segundo a eficácia de Satanás. Satanás significa um opositor. Dizendo que esse perverso, esse homem, essa pessoa, esse sujeito, viria se opor. Então, como que o grego diz que não é, que anticristo no grego não é o que é contra? Já está indo ao contrário de Paulo, que Paulo está falando que ele ia se opor, ele ia ser contra. Por isso o chama de Satanás, que ele viria com a ação de Satanás, quer ver? Ele viria em oposição, como não é contra. Você está vendo que o grego não pode ser usado, muitas vezes, em algumas passagens, porque foge do foco, né? Com todo o poder, com todos os sinais e maravilhas enganadores, né? Ele fará uso de todas as formas de engano de justiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar. Jesus várias vezes explicou: haverá um tempo que vai acontecer isso, a cidade vai ser invadida, quem estiver na cidade fuja para o deserto, quem estiver no telhado não desça. Aqui foram avisos de Jesus para que ele se acautelasse, para que eles fossem salvos daquela invasão. Os perversos são aqueles que não deram ouvido para Jesus. E muitos foram mortos, muitos foram presos, levados como escravo. Amém? E até aqui vocês já entenderam? Já deu para entender aqui que esse relato aqui, né, está falando aqui sobre um imperador. Sobre um imperador e um exército. Amém? Estou mostrando para vocês aqui que ele falou, Rodrigo disse que em grego não significa contra, mas aqui eu estou mostrando para você aqui que Paulo disse aqui, né, que ele viria contra, porque, né, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Então, Satanás significa opositor. Satanás não é uma criatura, um ser, mas é uma ação humana que se opõe a outra pessoa. São pessoas que se opõem a outra pessoa, pessoas que se põem contra outra pessoa. Então eu estou mostrando para você que esse grego que significa que não é contra, está errado. Porque Paulo diz que ele vem contra. Vem contra, vem em oposição. Vim segundo a eficácia de Satanás, é vir em oposição. Ele veio em oposição. Amém? Então, muitas vezes eu falo para vocês que você traduzir isso pelo grego, meu irmão pregadores aí, que estão aí, tome cuidado quando vocês for fazer uma homilha e tirar, né, ali, tirar ali do grego algo que possa te esclarecer. Cuidado, que nem sempre o grego compõe ali a verdade bíblica, tá? Aqui você está vendo que esse grego, que o Rodrigo falou, que em grego não é o que é contra, está errado. Porque Paulo diz aqui que a vinda desse perverso é segundo a eficácia de Satanás. Satanás é um adjetivo humano que significa uma oposição. Então é contra. Amém? E ele diz também que o anticristo tem que ser um cristão. Tem que ser do cristianismo. Porque a palavra diz que eles saíram do nosso meio. Então, vamos ver ele falando lá. Preste atenção aí. Então vai ser alguém do cristianismo. Se o catecismo estiver certo, vai ser alguém que vai sentar como papa.
O Papa de verdade era o Ratzinger. Tem sentido isso que o catecismo fala, que o anticristo vai ser alguém que vai sentar na cadeira de Papa. Observaram? Ele diz que é alguém que vai sair do cristianismo e vai sentar na cadeira de Papa. Porque muitos não aceitam esse Papa Francisco, porque ele não foi Papa segundo normalmente, né, no conclave, na votação, mas porque o outro ficou doente, ele assumiu. Simplesmente isso. E agora está doente aí. Peço a Deus que lhe dê muita saúde. Não tem nada contra o Papa, né? Não tem nada contra Rodrigo Silva. Só estou mostrando que essa teologia deles estão totalmente errada. Então, eles saíram do nosso meio. Então, doutor, não está falando que ele, o anticristo, irá sair do cristianismo. Não está falando. Essa palavra, essa frase, eles saíram do nosso meio, está em 1 João 2, 19, 20. Que diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Aqui está falando do povo judeu, ou de alguns prosélitos. Prosélitos eram estrangeiros que se convertiam, né, ao judaísmo. Quando Cristo veio, muitos desses prosélitos se converteram ao cristianismo. Chamamos hoje de cristianismo. Naquela época não tinha essa palavra cristianismo. Então, o anticristo tem que ser um cristão, já começa errado. Porque a palavra cristão veio como um apelido a Paulo de Tarso. Eu acho que foi em Colossenses, se eu não me engano. Foi um apelido que Paulo de Tarso recebeu. Cristão foi um apelido, porque achavam ele semelhante a Cristo. Então foi um apelido que Paulo de Tarso recebeu. Cristão da época de Paulo de Tarso, lá no primeiro século, não era ser cristão, não era a visão que vemos hoje. Hoje vemos cristão como uma instituição. Aquela igreja é uma instituição cristã. Naquela época não tinha a igreja como instituição. Cristão naquela época era um apelido que os apóstolos recebiam. É um apelido, era apenas um apelido, né? Então, após Paulo de Tarso, as pessoas começaram a se nomear cristão. Eu sou cristão, né? Não sigo a crença dos gregos, não sigo a crença dos romanos, eu sigo a crença de Cristo, eu sou um cristão. Então, se eu pegar que o anticristo tem que ser um cristão, já estou saindo fora totalmente da palavra. Porque não existia cristão como instituição e nem a palavra cristão antes de Paulo no primeiro século. Essa palavra só nasceu depois de Paulo. Né? Na língua hebraica não se falava a palavra cristão. Lá é Machia. O Machia, ungido de Deus. A palavra cristão é grega. Foi um apelido que Paulo recebeu dos gregos, no Colosso. E essa palavra só nasceu depois de Paulo. Então, já está saindo fora aqui, de novo, do que a Bíblia diz. Né? Então, quando João fala que eles saíram do nosso meio, e foi bom que saiu do nosso meio para que se manifestasse, né? Que nenhum deles era do nosso, está falando daqueles que não quiseram seguir a Cristo, aqueles que estavam no meio deles,
mas se venderam novamente. Você vê que Barnabé acompanhava Paulo. Mas a persuasão de Tiago, João e aqueles que eram coluna da igreja, Tiago, João e Pedro, a persuasão foi tanta que Barnabé largou Paulo e foi para o lado deles. Então, por isso que João está falando, eles saíram do nosso meio, porque João depois, ele se converte à graça de Deus pregada por Paulo. Pedro também se converteu à graça de Deus pregada por Paulo, bem já no finalzinho de quase sua morte. João foi bem também no finalzinho, mas como João viveu muito tempo, ele conseguiu entender melhor aquilo. Paulo ainda não estava, Pedro ainda não estava entendendo aquilo. Tiago, que também era uma das colunas, nunca aceitou a graça de Deus. Então, João está falando para aqueles que não aceitaram, aqueles que estavam no meio deles. Porque Paulo estava ali, junto com seus discípulos, e conta a história que Pedro vivia no meio deles. Quando chegava Tiago e os seus, Tiago, João e os seus, quer dizer então que eles se misturavam, mas cada um no seu canto. Quando Tiago chegou, Pedro se afastou do povo gentil. Então se mostra que estavam sempre andando juntos, até que se afastaram de fato, de verdade. Então o João está falando, eles se afastaram porque não são de nossos. Amém? Porque a palavra diz que eles saíram do nosso meio. Não quer dizer que eles eram cristãos e viraram o anticristo, tentaram usurpar o trono de Jesus, né? E virou o anticristo. Aí você fala, o anticristo era cristão. Não, professor. Não é isso que a palavra está dizendo. O anticristo não pode ser um cristão. Porque a gente vê na palavra que ele era um imperador. Ele era um imperador romano. Um imperador romano. Diz que o Papa Francisco pode ser o anticristo porque não entrou no conclave normal, mas assumiu o lugar do Papa anterior, que por motivo de doença se afastou. Nós sabemos disso, né? E ele diz, se o catecismo diz que o anticristo é alguém que vai sentar. Ele diz que o catecismo diz que o anticristo é alguém que vai sentar na cadeira de papa. Mais uma vez errado. Mais uma vez errado. Primeiro, não pode ser um papa. Segundo, não pode ser um cristão. E muito menos se sentar na cadeira de um papa. Daniel, o profeta Daniel disse, Daniel 9, 26. Daniel 9, 26 diz, depois de 72 semanas, será cortado o Messias. Ele seria morto. Essas 62 semanas, depois que o templo foi construído, viria o Messias. O Messias veio ainda nos dias da construção do templo. O templo não tinha sido construído completamente. Ele veio, tal, e disse que aquilo tudo seria derrubado, né? Então veio o Messias, mataram o Messias. E o povo, depois que o Messias fosse morto, passasse ali os 40 anos, passou uns 40 anos, não foi assim, de um dia para o outro. 40 anos depois, Daniel diz, e o povo de um príncipe que há de vir, então ele não pode ser um papa, porque Daniel disse que era um príncipe. Ele não pode ser um cristão, porque ele tinha que ser um príncipe. E esse príncipe aqui, o povo de um príncipe que há de vir, é um povo romano, do príncipe Tito, filho do imperador da época, que se chamava Vespasiano.
Entende? Não está falando de um papa, está falando do príncipe Tito, que até então era príncipe. Depois que o pai dele morreu, acho que em 79, ele assumiu o lugar do pai e virou o imperador, mas ele era um príncipe. Então, o catecismo está errado, Rodrigo Silva. E vocês também estão errados. Porque ele não pode ser um papa, ele não pode ser um cristão. Porque Daniel diz que ele tem que ser um príncipe. Um príncipe que viria de um povo romano. E ele iria e que a devir destruirá a cidade de Jerusalém, e um santuário, o templo. Cadê o templo hoje? Já foi destruído. Mais uma prova que essas coisas já aconteceram. Né? E o fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras. Essas guerras haverão até o fim do século. Já falei sobre isso. Estão determinadas as assolações. Então, o próprio Jesus chama ele, lá em Mateus, de o abominável da desolação. O discípulo pergunta a Jesus, qual será o sinal da sua vinda? E ele diz lá em Mateus, claramente ele diz em Mateus, quando virdes, né, nós ver, mas eles lá do primeiro século, quando vocês virdes o abominável da desolação, a qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ali ao dia da minha vinda. Claramente ele diz isso. E Daniel vem. Temos que ir lá em Daniel, que Jesus citou Daniel. Então nós vamos Daniel explica claramente, o chama de o príncipe de um povo. Depois que o Mashiach fosse morto, 40 anos depois, virá o povo de um príncipe que há de vir, o povo romano, do príncipe Tito, que irá destruir a cidade e o templo. O templo já não existe mais. É uma prova que isso não são coisas que irão acontecer. O Papa não se assumirá como anticristo. E nenhum cristão se assumirá como anticristo. Porque o anticristo não poderia ser cristão nem papa. Igual você afirma que é. Não. A palavra diz em Daniel que ele era o príncipe de um povo. Ele era o príncipe Tito, príncipe que era filho do imperador Vespasiano, e iria destruir a cidade e o templo. Isso já aconteceu. Em 70 eles invadiram a cidade. Por uma brecha que eles fizeram no muro, invadiram a cidade, destruíram a cidade, botaram fogo, destruíram o templo, né? E se assentar no trono, né? O catecismo diz que o anticristo é alguém que vai se assentar na cadeira de um papa. Não. Ele não ia sentar na cadeira de um papa. Ele se assentar uma figura de linguagem no templo, fazendo ser de Deus, porque todos os imperadores se considerava Deus para o povo. Então, Tito iria se fazer também de um Deus, iria rir do Deus judeu, porque ele ia falar assim, cadê o Deus de vocês? Estou aqui no templo de vocês. Cadê o Deus de vocês? É isso que aconteceu. Não é que iria sentar na cadeira de um papa, mas que iria se sentar no templo, se fazendo de Deus. Isso já aconteceu. Ele diz também que o anticristo vai unificar e dominar o mundo. Vamos ver lá. Vai dominar o mundo e ele vai conseguir unificar o mundo de tal maneira que o mundo vai voltar-se para ele. Então ele disse que ele vai dominar o mundo de tal maneira que o mundo vai voltar-se para ele. Bom,
história diz que o auge do Império Romano foi entre 27 a.C. até o século 3 depois de Cristo, onde o império se expandiu, estou lendo história, onde o império se expandiu e dominou aqui. Eu não vou ler os países todos, tem aqui na história, mas eu botei escrito aqui. O Império Romano dominou 23 países na sua época. 23 países na sua época. Desde 27 a.C. até o terceiro século depois de Cristo. O Império Romano dominou 23 países. Então, ele disse que o anticristo iria unificar o mundo. Não. Ele unificou esses 23 países. Esses 23 países tinham medo deles. Esses 23 países adoravam o imperador romano. Amém? Para não ser exterminado. Então ele não dominou o mundo todo, mas dominou 23 países. Né? E vai unificar. Claro que ele unificou esses 23 países. Porque o anticristo foi o imperador romano. O anticristo foi um príncipe, melhor, né, falando, romano. Depois se tornou imperador. Né? O Paulo chama aí, né, do homem do pecado, filho da perdição. Então depois ele se torna imperador. E até o tempo que ele se tornou imperador, esses 23 países, né, foram expandidos. Ele depois dominou muitos outros países. Era uma família ali. Era uma família. Depois que Tito morreu, Domiciano, que também era Tito, mas Domiciano, assumiu ali o local de Tito. Olha o passarinhozinho. O irmão dele, Domiciano, era irmão de Tito. Assumiu o local de Tito. Assim como Tito assumiu o local do pai Vespasiano, Domiciano, que era seu irmão, assumiu seu lugar. E eles foram conquistando países. Até o século terceiro depois de Cristo. Não vai acontecer hoje uma dominação do anticristo dominando o mundo. Não vai acontecer isso. Isso é uma teologia fraca. Uma teologia sem lógica. Entende? Então, resumindo aqui e fechando o nosso estudo, que já está grande, desculpe aí a paciência de vocês, mas isso é importante saber. O anticristo não é o Papa. O anticristo não será um cristão. O anticristo não virá, já veio. Não será empresários como Elon Musk. Não será presidentes como Macron. Não será Trump. Né? Já foi. Esse anticristo bíblico aqui já foi. Esse anticristo é tudo que é contra um bem, contra o Cristo, contra Jesus, contra a crença, né? Bem, contra a família. Isso é ser anticristo. Isso existe muitos hoje. Nós temos que escolher, né, ao qual lado que ficamos e quem apoiamos. Certo? Mas esse anticristo bíblico já foi. Esse anticristo bíblico foi Tito, o filho do imperador Vespasiano, que o profeta Daniel o chama de príncipe de um povo romano. O príncipe do povo romano, que nesta época aqui era Tito. Amém? Então, essa aí é a verdade bíblica. É verdade bíblica. Doa quem doer, acredite quem quiser, ouça esse vídeo 1 ou 2 vezes. Foi um vídeo difícil de fazer, mas ouça esse vídeo aí, preste muita atenção. Amém?
E vocês vão ver que não virá um anticristo, porque já veio esse anticristo bíblico, já veio, não virá. Não é o Papa, não é Macron, não é Elon Musk e não é ninguém da nossa geração. Foi lá o Tito, um homem, o abominável da desolação chamado por Cristo, o homem do pecado, o filho da perdição chamado por Paulo, o príncipe de um povo chamado por Daniel, príncipe Tito, do povo romano, filho do imperador Vespasiano, lá do primeiro século. Amém? Então, fecha a conta, passa a régua. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, o canal MDCG André Palhares. Se inscreva no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, do meu irmão Evanilton da Cruz, Guerreiro da Fé, do meu irmão aí, Charles Roberto, né? Além da Religião, Libertando Mentes, do meu irmão Lucas Medeiros. E vocês outros, desculpe que eu não estou falando o nome do canal de vocês, mas é muita gente, tá? É muita gente e me perdoa aí, tá bom? Graças e paz, até a próxima. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.